eu sou pré-candidato à presidência da República. A gente precisa conversar sobre a direita brasileira. Porque é o seguinte, nesses últimos dias a direita brasileira tem estado muito em alta, muito em vogue, né, nas discussões políticas brasileiras. Nós tivemos aí a recente filiação do Caiado no PSD para tentar disputar a eleição da presidência da República, já que ele não consegue espaço no União Brasil, porque o União Brasil não quer apoiar ele e arriscar ele pegar 1,5%, 2% dos votos. Nós tivemos também, inclusive, 2 protestos, que foi a manifestação do Nicolas Ferreira em Brasília, assim como a sua caminhada de, acho que foi 300 quilômetros do interior de Minas Gerais até Brasília. E nós tivemos também a manifestação do MBL na frente do Banco Master em São Paulo. E é interessante porque realmente com a esquerda brasileira basicamente em respiração por aparelhos, está na UTI, a gente está vendo hoje o pior momento da esquerda brasileira em 10 anos, desde o impeachment da Dilma. Porque o PT, o Lula especificamente, o Lula, que historicamente sempre teve margens altíssimas eleitorais, que foi basicamente o cara que pegou o PT quando não era nada e transformou o PT no maior partido do Brasil, ganhou de todas as eleições desde a redemocratização em 1985, ganhou 4 consecutivas, da 5ª em 2022, então realmente é algo surpreendente o Lula e o PT estarem nesse momento terrível, mas ainda assim não tem como a gente não olhar para isso e não parar para pensar também como não está a direita brasileira. E é nessas 2 manifestações, a do Nicolas e a do MBL, que eu quero focar agora. Porque é o seguinte, na manifestação do Nicolas eu vi uma coisa interessante que, vamos lá, obviamente era algo de marketing, foi algo muito propagado, algo foi muito medializado, vou colocar nesse termo, medializado, mas a gente viu que não era uma coisa só do Nicolas ou só do PL, não, muito pelo contrário. Eu vi muita gente ali de vários partidos, tinha gente do Novo, muita gente do Novo, gente que eu conhecia porque eu fui filiado ao Partido Novo um tempo, que estava lá na manifestação e acompanhou a manifestação, seja pelas redes sociais ou até lá, pessoalmente, estando lá na estrada, marchando até Brasília. Gente do União Brasil, gente do Progressista, gente de vários partidos da direita brasileira, estando lá com o mesmo propósito, que era tentar pautar a anistia para os presos do 8 de janeiro e protestar contra o judiciário, ou melhor dizendo, as práticas incomuns que alguns membros do Poder Judiciário têm adotado. Porque isso é uma pauta importante. A gente precisa conversar sobre esses assuntos, sobre esses temas espinhosos que o Poder Judiciário tem se aproveitado para fazer política em cima, porém não é só a pauta agora. E eu não quero conversar sobre isso agora, vou falar sobre isso outro dia. E a gente tem também a manifestação do MBL em São Paulo, na frente da sede do Banco Master, protestando contra o ministro Dias Toffoli e as suas relações ali suspeitas, bem pouco republicanos, com o dono do Banco Master, que é o Daniel Worcaro, que tudo isso começou, inclusive, na investigação do INSS. E é interessante ver como essas crises só começam sempre com o PT, né? Sempre no governo do PT. A gente pega, por exemplo, 2005, que teve o Mensalão, depois teve, nos anos 2010, acho que 2013, 2014, o Petrolão, junto com a investigação da Lava Jato, e toda aquela confusão que levou no impeachment da Dilma e a quase queda do Michel Temer em 2017. Mas que tudo isso começou durante o governo do PT. E a gente vê 2 casos ali interessantes, porque de um lado o Nicolas estava agregando a direita brasileira, do outro lado nós temos o MBL ali criando confusão, dizendo que o Nicolas não era um verdadeiro patriota por estar marchando até Brasília e não com eles lá, e mesmo assim, se ele estivesse, eu acho que ele não seria bem recebido, porque o MBL odeia o resto da direita brasileira, eu não sei qual é o ódio que eles têm, porque isso, inclusive, é um dos problemas que eu queria abordar aqui. Só que as 2 manifestações, elas têm 2 críticas semelhantes. Porque as 2 manifestações, elas têm a crítica do seguinte, que não vão resultar em nada. E, de fato, ninguém ali naquela manifestação tem a caneta na mão, ou pelo menos não tem a caneta para fazer alguma coisa sozinho.
tanto o Nicolas quanto o Kim Kataguiri são 2 deputados federais. Eles não estão no Poder Executivo, não podem simplesmente decidir as coisas da própria cabeça do dia para a noite. Eles não são presidentes, não são 2 reis, não são 2 imperadores, não são nada disso. Portanto, as críticas que eles podem fazer só podem acontecer de uma maneira prática no Congresso Nacional, votando com os colegas, e aí tem uma negociação toda que a gente sabe como funciona, como é, porque ninguém aqui é bobo, né? Todo mundo sabe como funciona. Eles precisam negociar isso e negociar muito bem, a não ser que haja pressão popular. E aí é que está a graça das manifestações, que é o poder de fazer pressão, porque político é igual feijão, só trabalha se for na base da pressão. Lamentavelmente no Brasil é assim que as coisas funcionam. Eu e você sabemos disso muito bem, nós 2 vivemos no Brasil, eu e você que está assistindo aqui esse vídeo agora. Mas é assim que funciona. Protesto ele só vai funcionar na base da pressão. Só que com essas 2 manifestações de 2 segmentos da direita que agregam muita gente, sendo tão afastados um do outro, principalmente porque um rejeita o outro, a gente tem alguns problemas aí que eu quero pautar. O primeiro deles é o das críticas, porque, vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre a manifestação do Nicolas. Tanto a esquerda quanto o MBL pautaram as críticas à manifestação do Nicolas da seguinte maneira, que eram os novinhos do Valdemar protestando que não ia dar em nada, e a esquerda dizendo que eram os fascistas, e o pessoal do MBL dizendo que eram os traidores da direita, que não era direita de verdade, enfim, tacando pedra sem motivo nenhum. E do outro lado, o resto da direita brasileira contra o MBL dizendo que não ia funcionar, que não ia ter resultado prático nenhum aquela manifestação. E no caso da manifestação do Nicolas, a gente tem um outro problema, que é um problema bem sui generis, assim que eu posso dizer, que é o silêncio. Por que eu digo que é o silêncio? Porque hoje a gente vê o Nicolas muito forte na direita brasileira. Claro que ele sempre teve uma base de apoiadores muito grande. Tanto é que ele foi o deputado federal de Minas Gerais mais votado na eleição de 2022 agora. Só que a gente tem um silêncio vindo da base dele, que é da base da direita bolsonarista. Por exemplo, Flávio Bolsonaro sumiu, calou a boca, não apareceu pra nada, não falou absolutamente nada, fingiu que não existe e deixou isso passar. O Carlos foi lá, mas quase não tirou fotos com o Nicolas. As fotos que tem do Carlos são de outras pessoas, mas não das publicações dele. Ele falou muito pouco sobre isso. E o Eduardo, como é óbvio, o Eduardo não pode abrir a boca, porque senão o pai dele pega mais 1 ano de cadeia. Só que aí a gente tem esse problema, né? Porque como o Nicolas não é o filho do Bolsonaro, não é um dos filhos do Bolsonaro, meio que os 3 que restam, e até 4, que a gente soma aí o Jair Renan, porque a Laurinha ainda é uma adolescente, ela não entra nessas discussões, não é nem saudável a gente colocar ela nessas discussões, porque não tem motivo, porque ela é muito nova para ser jogada nos leões desse jeito. Mas os 4 filhos do Bolsonaro ou fizeram só aquele caqueado, fizeram aquele apoio meia boca, medíocre, ou sumiram completamente, não falaram absolutamente nada, como foi o caso do Flávio e do Eduardo, praticamente. E esses 2 que eu falei até agora, esses 2 problemas, que foi das críticas quanto do silêncio, levam ao terceiro problema, que é o ego. Porque hoje a direita brasileira, ela sofre muito, é um problema muito latente, que é o ego da direita brasileira. É todo mundo chegar e falar, eu sou pré-candidato à presidência da República. No final do dia é isso, eu sou pré-candidato a presidente, eu sou o super-homem, só o meu lado tá certo, só o meu problema tá certo. Só eu que posso resolver todos os problemas e os outros são ou traidores, ou são novinhos do Valdemar, ou são comunistas, enfim. Coloque aí a tag que você quiser nessa pecha. Mas esse é o nosso problema, porque hoje a direita brasileira, ela tem um problema muito grande de ego. É o Renan, que não quer chegar perto do Novo, por exemplo, inclusive chamou o Romeu Zema de inimigo número 1 do MBL, porque os dois têm uma base eleitoral até que semelhante, então o Zema seria o inimigo número 1 do MBL. E nós temos outros problemas que, somando a esses, que a direita brasileira tem um ego muito inflado,
a família Bolsonaro, especificamente os 3 filhos mais velhos, não aceitando que a direita possa coexistir, possa existir, possa ser autossuficiente fora do presidente Bolsonaro, que eles vão criando esses problemas, como, por exemplo, o Eduardo falando muita besteira e sendo caçado. Ou então o Flávio sendo silenciado ou ficando calado para não ser preso por causa daquele escândalo das rachadinhas durante o governo do pai dele. E o Carlos, que está abandonando o Rio de Janeiro para ser candidato ao Senado por Santa Catarina, que está destruindo a direita em Santa Catarina. Mas isso aí já são outros problemas decorrentes do ego da direita brasileira. E quem não pensa desse jeito, só quer um projeto de país, é pego no fogo cruzado. Porque nenhum lado vai querer abrir mão da sua base de eleitores. Nós estamos com a direita hoje rachada, todo mundo querendo a sua fatiazinha da eleição da presidência da República. E se a gente não souber negociar, nós estamos em vias de entregar o Planalto para um 4º mandato do PT e do Lula à frente do Poder Executivo Federal. Entendem? Agora, esse é o problema. A direita brasileira, com um ego infladíssimo, não é nem inflado, é infladíssimo, corre o risco de entregar o poder ao Lula para um 4º mandato, porque a direita brasileira hoje não sabe sentar para conversar como adultos civilizados. Esse é o nosso problema hoje. E eu tô nessa faixa da direita brasileira que não gosta nem de ser atrelada como bolsonarista, mas nem como apoiadora do MBL. Eu me considero desse jeito. Se você quiser comentar sobre isso, se você quiser ter um diálogo aberto, os comentários estão abertos para isso. Mas eu me colocando nessa posição, eu quero fazer uma recomendação aqui para todos os lados. Eu não sei a quem vai chegar esse vídeo aqui, mas eu quero falar isso, porque é um vídeo de desabafo, basicamente. Abaixa a bolinha. Para vocês do MBL ou então do PL que não aceitam ouvir um não, que não querem perder o protagonismo, abaixa a bolinha. Porque a gente precisa hoje de uma união da direita para chegar na eleição e passar o trator em cima do Lula. Tirar o Lula do Planalto. O Brasil não aguenta mais 4 anos do Lula e do PT. E vocês não aceitando sentar para negociar desse jeito, dizendo que não, só o meu lado tá certo, só o meu lado tá certo, só eu que posso resolver o Brasil, a gente precisa de um secote no meio do Tocantins, ou então a gente precisa tirar o Bolsonaro da cadeia para ele ser o nosso novo rei Sebastião, para ser o salvador do Brasil. Se a gente não passar disso, se a gente não souber negociar isso muito bem, a gente vai entregar o Brasil de novo para mais um governo do PT. Esse é o problema que nós estamos enfrentando agora. Nós precisamos pensar numa direita pós-ego. Não é nem uma direita pós-Bolsonaro, porque essa direita pós-Bolsonaro já está começando a existir. A gente tem o Tarcísio, a gente tem o Ratinho Júnior, a gente tem o Ronaldo Caiado nos governos dos estados do Brasil, a gente tem no Senado o Amin, que já é um representante da direita há muitos anos, desde os anos 80, então ele tem uma lideração muito grande, o Espírito Amin de Santa Catarina. Nós temos outros nomes extremamente inteligentes chegando agora, nós temos outros nomes que são herdeiros da direita brasileira da velha guarda, por exemplo, Roberto Campos Neto, que foi presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Bolsonaro. E a gente precisa pensar nessa direita pós-ego e pensar numa direita construtiva, porque senão, sinto muito, filho, vai dar BO, não vai dar certo. Esse é o meu desabafo hoje, porque a gente não pode ficar vilanizando uns aos outros. O fato é esse. Hoje a direita brasileira sofre com um ego tão grande que a gente não pode ficar vilanizando uns aos outros. Então acho que é isso. Meu recado por hoje está dado. Se inscreva aqui no meu canal, acho que é o primeiro vídeo que eu faço voltado exclusivamente para o YouTube. É o primeiro vídeo que eu faço exclusivamente voltado só para o YouTube. Então se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Se você quiser me seguir nas redes sociais, mandar uma mensagem, meu Instagram é @viniciusmedeiros.am. E é isso. Até a próxima.